O pessoal chegando, eu estou no CIESP também, então nós estamos aí com essas duas lives. Então, boa tarde a todo mundo. É um horário que eu sei que vocês já estão aí se ajeitando, né? Alguns estão acabando a aula. Então, vamos falar sobre o neurodesenvolvimento infantil e como é que o cérebro dessa criança pequena funciona. Então, só mais uns minutinhos. Boa tarde, pessoal. Oi, Tânia, Lidiane. O pessoal já tá, Roseli. O pessoal já tá entrando aqui. Lindomar. Acabamos de conversar, né, gente? Boa tarde, pessoal. Olha só, tem um pessoal aqui que é muito assíduo, né? Olha, Patrícia, tudo bem? Gente, o pessoal é muito assíduo, né? Eu vejo assim, já vou começando a conhecer, sabe, aqueles nomes do Instagram que são todos misturados. Já até sei quem é, porque já é o pessoal que já vai ficando muito tempo, a Josi. Sejam bem-vindos. Mais uma vez a gente está fazendo uma live pelo CIESP. É um prazer. Vanise também, Vanise, minha aluna da pós, virou minha amiga também. A gente acaba, né, conversando, tendo cursos. Então, sejam aí bem-vindos. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil e como é que esse cérebro funciona. Então, quem não me conhece, sou Renata Aguilar, sou neuropsicopedagoga, sou professora, sou autora de vários livros na área da educação, de formação de professores e de literatura infantil também, né? Então agora eu estou escrevendo livros para as crianças e isso tem me trazido aí um bom retorno, onde eu percebo quando as crianças gostam, quando elas falam para mim de alguns personagens. Então a gente tem que entender realmente quanto o cérebro funciona. E aí eu queria começar hoje falando que não dá pra gente dar aula, não dá pra gente mais, né, querer organizar um plano de aula, seja com parâmetros, com a BNCC, com a apostila, com livros didáticos, sem conhecer o funcionamento do cérebro. Hoje é essencial que os professores entendam como essas crianças podem aprender de forma mais fácil e como a gente pode gerenciar e trabalhar com as crianças na questão da emoção, na questão da criatividade, na questão da vivência, da socialização. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que dar aula, ensinar, sem levar em conta o conhecimento do cérebro, é como se a gente tivesse que desenhar uma luva sem conhecer a mão. Então, quanto mais eu mergulho nesse universo da neurociência, mais eu vou ficando encantada, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Tô vendo o pessoal de Colégio Roberta, Colégio Regina Coeli, pessoal de Rio Grande do Sul. Se quiserem colocar, tem um pontinho de interrogação, gente, do lado. Se vocês quiserem fazer as perguntas, podem deixar as perguntas, tá? Porque às vezes vai passando nos comentários e eu não consigo depois retomar, tá bom? Então a gente vai aí falar um pouquinho. A Divani, querida, gente, a Divani tem cursos no CIESP. Divani, vou te divulgar, hein? Tem alguns cursos, gente, que vocês têm que fazer com a Divani. Ela é muito boa, tá? Santa Catarina, Tubarão. Gente, eu tô fã de Tubarão, Santa Catarina. Já tô assim, ó, com vocês. E eu vou aproveitar para convidá-los que eu vou fazer um curso pelo CIESP de consciência fonológica e alfabetização. Então vai ser um curso dia 10 de novembro, não percam, gente, porque vai ser muito legal. E aí, quem já fez meus cursos sabe, eu libero muito material, porque eu acho que o professor tem que ter material para poder aprofundar. A gente vai falar a diferença de consciência fonológica, consciência fonêmica, quando eu tenho que introduzir esse processo de alfabetização, tá? Então, olha, Divani, o pessoal tá colocando aqui, que eu tô no meu Instagram também, o pessoal tá colocando, eu adoro a Divani, né? Tem aí um grupo com fã. Eu acho que a gente ia combinar, eu e a Divani juntas, certo? Fazer um curso de alfabetização. Olha, queria ver, né? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar
na questão dessa criança e o do desenvolvimento cerebral. Primeira coisa, gente, neurociência não é moda. Todas as pessoas, algumas pessoas ainda acham que a neurociência é modismo e não é, tá? A gente tem dois caminhos da educação. A gente tem um caminho da educação onde eu coloco, e a gente tem que quebrar esse paradigma, por quê? Porque a neurociência ela traz tudo muito fundamentado em artigos científicos, em habilidades que a gente vai desenvolvendo a curto, a longo prazo, a médio prazo. Então, achar que a neurociência é modismo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto, né? A Fernanda estava falando agora uma live aí no CIESP, adoro ele também. A gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque às vezes eu escuto algumas coisas ou eu leio algumas coisas naquela coisa da neurociência, né, muito superficial. E hoje a gente tem a neurociência contribuindo para a área da educação. Então, assim, como eu vou falar especificamente de educação infantil, eu vou falar do desenvolvimento do cérebro. Um pouquinho eu vou falar dessa criança pré-natal, essa criança que está na formação, né, dentro da barriga da mãe. Quais são as exposições que pode prejudicar a aprendizagem, tá? Então, eu tenho aqui o cérebro, certo? Esse é o nosso cérebro. Então, ele começa a se formar já no ventre materno. Porém, nem todas as áreas estão completamente formadas. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que aquela criança de 2 anos, e aí o que eu tava falando pra vocês de 2 caminhos, tá normal, a criança vai se desenvolver ainda, ela vai falar. Não, gente, nós não podemos esperar. A gente tem curvas de desenvolvimento dentro da neurociência, e por isso que eu gosto muito da neurociência. Porque uma criança de 3 anos que não fala, não temos que esperar o tempo dela. Temos que tirar e quebrar esse paradigma de educação, onde a criança tem seu tempo. Ela tem seu tempo, sim, mas é um tempo que tá ali. É naquele período. Não pode passar daquele tempo. Se passar, tem algo errado com esse momento. Se a criança tá aquém ou além daquilo, tem algo errado com o desenvolvimento da criança. Lógico que se uma criança não fala com 2 anos, 2 anos e 2, são poucos meses de diferença. O que a gente não pode é achar que tá tudo bem para uma criança de 3 anos. Hoje, uma criança de 2 anos, gente, ela se comunica. Ela fala muito bem. Lógico, muito bem naquele sentido. Troca palavras, troca letras, mas ela consegue se fazer entender. Então, nossa, gente, tô vendo que tem gente de todos os lados, hein? Jaú, Minas Gerais, gente, obrigada. Isso é o que a pandemia fez conosco, né? A gente aproximou. Nós tivemos uma aproximação. Olha que legal, então que a gente possa aproximar agora conhecimento. Então, quando a criança está se formando no ventre materno, a primeira parte que vai ser construída, então ela vem aqui, né, nessa parte que a gente chama de encéfalo caudal para a parte frontal. A última parte que é formada numa criança, e não é só no pré-natal, é depois que ela nasce. Por quê? Porque as nossas crianças, para ter um bom desenvolvimento cerebral, ela precisa ser estimulada. Crianças que não são estimuladas têm déficits cognitivos. Isso é fato, não dá mais pra gente dizer, não, a criança vai aprender sozinha, ela vai ser alfabetizada sozinha. Não vai. O nosso cérebro, ele aprende pela interação com o outro, tá? E não pela interatividade. Pela interatividade, sim. Por exemplo, eu e vocês estamos aqui, tá? Eu estou aqui, por exemplo, tô vendo algumas perguntas, né? A Mariana colocou, o meu está bem porque está com 2 anos e 7 meses, já fala quase tudo. Isso é uma interatividade. Então, a gente começa... eu falo, vocês vão me perguntando,
Mas para mim, eu não tenho uma interação e nem vocês têm a interação. Então, o nosso cérebro, ele aprende pela interação com o outro. O bebê, ele se desenvolve dentro do ventre materno e ele vai desenvolvendo aspectos motores, auditivos, tudo vai se formando. Ele tem, gente, milhões de neurônios a mais do que nós temos hoje. Por quê? Porque parte desses neurônios e parte dessas sinapses, elas vão morrer, né? A gente chama de poda neuronal. Por que elas vão morrer? E elas precisam disso, por conta do desenvolvimento. E aí, chegando no que eu vou colocar para vocês, quando um bebê tá no ventre materno e essa mãe, ela é exposta a níveis de estresse, a níveis de agitação. Então, quando a gente fala assim, eu sou uma gestante ativa, e eu fui, na minha primeira gestação, super ativa, né? Eu trabalhei até a véspera do parto, e dirigia, e voltava, ia pra escola, eu coordenava uma escola, aquela loucura. Então, o que acontece? Quando nós, na gestação, gente, por isso que é tão importante a gente pensar nessa gestação. Às vezes, a gente não pensa que o nosso filho vai ter déficit de atenção quando ele estiver na área escolar. Então, foi porque quando eu estava grávida, eu tive níveis de estresse, alto nível de estresse. E aí, o que acontece? A gente tem aqui a amígdala, tá? Bem pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Essa amígdala, ela é formada por volta da 15ª semana de gestação. É ela que ela é responsável pelas nossas emoções, pela nossa aprendizagem, não só aprendizagem, pelo amor de Deus, a aprendizagem acontece em todo o cérebro, tá? Mas aqui. E o que acontece? Quando ela começa a se formar e o nível de cortisol que ela recebe da mãe... Gente, o cortisol, ele passa pelo cordão umbilical e ele chega ao bebê. E aí o que acontece? Há um aumento no volume dessa pequena área. Percebam, gente, que quando a mãe, então, tá estressada, tá nervosa, ela tem uma gestação complicadíssima, ou pela questão social, ou pela gravidez de alto risco, eu vou ter uma alteração de até 6% no volume da amígdala. E o que isso vai acarretar? O que essa vai alterar aqui na amígdala e, consequentemente, no hipocampo? O hipocampo é a área responsável pela memória. Eu vou ter uma chance em 15% de desenvolver TDAH, transtorno de déficit de atenção. Percebam, gente, que já começa lá na gestação. Muitas pessoas me perguntam, eu falo assim, nossa, Renata, mas a gente não tinha tantas crianças antigamente com déficit de atenção, com TDAH, isso não existia. Então, a neurociência traz isso e a gente começa a ter dados em cima disso, mostrando que nós, né, as mães, gente, nós estamos vivendo num mundo realmente caótico. A mulher, ela vai para o mercado de trabalho, ela tem essa agitação toda. E diante disso, nós estamos liberando cortisol para o bebê. E nisso vou ter uma chance em 15% de aumento de TDAH. Então percebam como é importante a gente entender o neurodesenvolvimento infantil dessa criança. Como é que o cérebro atua para que a gente possa de repente pensar, bom, então eu vou ter que me controlar, eu vou ter, existem alguns artigos, gente, que fazem um levantamento que a mulher durante a gestação teria que ter, nosso sonho de consumo, tá? Teria que ter uma gestação tranquila, com meditação, uma alimentação saudável, sonho de consumo, o que não é a verdade. Porém, a gente tem que perceber que com essa gravidez complicada por conta do contexto que essa mãe está, ela vai dar alterações. Oi, Regina, boa tarde, tudo bem? Então, ela vai ter alterações no nosso cérebro. E aí, quando essa criança ela nasce, ela vai desenvolver, quer dizer, ela já teve toda a formação dela, que é a questão visual. Porém, ao momento que ela nasce, é onde ela vai começar
a enxergar o mundo. Ela reconhece, então aí que ela vai ter noção do campo visual dela. Então, falei um pouquinho dessa gestação, essa criança nasceu. Gente, aos 5 meses, o bebê já tem os canais auditivos desenvolvidos. E se ele tem os canais auditivos desenvolvidos, é aquela da criança já vai construindo memória auditiva. E aí ela nasce e ela vai lidar com o campo visual. Olha, o Fernando entrou. Fernanda, quase acabei de falar de você. Que você tinha feito uma live incrível, não consegui assistir tudo. Você tinha feito uma live incrível e falar de neurociência. Eu e o Fernando falar de neurociência vai ser uma coisa, né? Já falei com a Divani, com o Fernando, Regina, a gente vai comentando aqui. Então, quando a gente percebe esse desenvolvimento, então, quando o bebê já está ali no ventre materno, por volta de 5 meses de gestação, os canais auditivos estão sendo desenvolvidos. Quando essa criança nasce, ela vai ter contato com o campo visual. Por isso que é tão importante estimular. Amamos esse assunto, Fernando. Vamos. Regina, eu e Fernando fazendo live juntos, pode? A gente já tá aqui, vamos sim, combinadíssimo. Então, quando essa criança nasce, essa questão do campo visual, ela começa a ter essa percepção. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Quem me conhece, quem já fez curso comigo, sabe que eu falo e vocês podem até não concordar, gente. Criança pequena não tem que ter acesso à tecnologia. Por que ela não tem que ter acesso à tecnologia? Porque com a tecnologia, ela vai ser um ser passivo. E essa criança, quando a gente chama de anos de ouro, que é de 0 até 6 anos, gente, anos de ouro é chamado pela neurociência. É onde o cérebro, ele tá no maior auge. Não é mais como a gente acreditava, que eu só aprendia na infância, né? Minha avó dizia isso, aprende quando é criança porque você não aprende mais. Não é verdade. A gente tem a neuroplasticidade, a gente tem a neurogênese, que é esse nascimento dos neurônios o tempo todo, tá? Então, mas eu não posso deixar com que minha criança seja passiva, porque se ela aprende através da comunicação, se ela aprende através da interação, eu aqui, gente, por mais que eu esteja tentando acompanhar o que vocês estão falando aqui nos comentários, o meu foco atencional está na minha fala. E se eu estou no foco atencional da minha fala, eu tenho que ter isso muito bem desenvolvido. Qual é a maior queixa das escolas? É eu dizer o quê? Esse aluno é desatento, ele não presta atenção, ele é hiperativo. E não é nada disso, gente. Lógico, temos sim crianças hiperativas com déficit de atenção. Esse é um quadro que aumentou muito. Acabei de dizer o porquê que aumentou muito, tá? Mas nós não podemos deixar de pensar na questão do estímulo. Se eu falei para vocês que a idade de ouro é de 0 a 6 anos, então a gente aprende a vida toda. Porém, esse é o período muito importante no desenvolvimento infantil. Gente, uma criança com 8 meses, ela já interage com muita facilidade, com pouquíssimas semanas ela já está interagindo. Com 8 meses, ela interage com quem está ao redor e ela já é capaz de fazer imitações. Por isso que é tão importante os pais, o professor, aquele cuidador que cuida de um bebê, perceber que essa criança já é capaz de ter imitações. Porque se ela não imita, abre um sinal de alerta aí. Tem alguma coisa errada com essa criança. Então, essa questão da imitação é capaz de você pegar um objeto, você esconder de interesse da criança. Então, por exemplo, um lápis. Esse lápis a criança tá. Você esconder e a criança já buscar onde está o lápis. E ela perceber o local que você colocou esse lápis. Então, quando uma criança já faz esse tipo de interação com você, ela está dentro do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que perceber todas essas etapas, porque quanto antes a gente fizer qualquer intervenção, mais estímulos nós dermos,
mais essa criança, vamos falar de uma criança, por exemplo, autista, uma criança com síndrome, mais ela vai ter capacidade de desenvolver certas habilidades, talvez com mais lentidão ou não. Então, quando eu falo que eu acredito, gente, que a tecnologia vai prejudicar, ela prejudica a criança. Eu digo, até a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca que até os 2 anos a criança não tem que ter contato nenhum com tecnologia. Ela tem que estar ali e interagir. Ai, mas eu posso colocar uma música? Lógico. Coloca uma música, interage com a criança, canta com a criança, brinca com a criança, conversa. Eu lembro que eu fazia muito isso com as minhas filhas, eu levava elas pequenininhas, né, pra casa da avó, aquela coisa da gente trabalhar, e eu sempre falava, mesmo sem entender muito bem a questão da neurociência e ter me aprofundado. Então eu fazia esse tipo de comunicação. Olha, tá frio, a mamãe vai colocar uma roupinha quentinha pra você, porque tá muito gelado. Vou pôr a touquinha pra proteger o seu ouvido. Professores que trabalham com berçário, estimulem a comunicação da criança. Sabe aquilo que a gente faz quando é mãe? E a gente faz assim, que cheirinho nesse pezinho, eu vou apertar a sua bochechinha. Isso são estímulos de comunicação que uma criança muito pequena já é capaz de identificar partes do corpo. Você fala para a criança de 1 aninho e fala para ela, onde está o nariz? A criança já é capaz de colocar a mão no nariz dela. Onde está a barriguinha? A criança é capaz de localizar. Então, percebam, gente, que o nosso cérebro, ele aprende por comunicação. Se a gente comparar a questão do neurodesenvolvimento do homem, da espécie humana, com o neurodesenvolvimento do animal, quanto tempo demora um bebê para ser gerado? 9 meses. Quanto tempo demora para ter um bebê gerado, filhote de um elefante? Quase 2 anos. E nenhuma espécie, né, do reino animal depende tanto dos cuidados da mãe, tô falando da mãe, do cuidador, quanto a espécie humana. Se vocês assistirem vídeos que tem aí, vejam, por exemplo, um vídeo de qualquer animal, quando acabou de nascer, não tem tempo, minutos, ele já levantou, já tá andando, já tá saindo sozinho e tá se alimentando sozinho. Ninguém precisa dar alimento na boca dele. Agora, o que acontece? Se eu não tenho dentro do ser humano que ele precisa desses estímulos, eu vou fazer o quê? Com que o neurodesenvolvimento dessa criança seja prejudicado. Existem artigos e dados, gente, que crianças que são raramente tocadas ou que brincam pouco, que tem esse pouco contato com a brincadeira, tem de 20 a 30% de déficits cognitivos. Ou seja, o meu raciocínio, cálculo matemático, alfabetização, está ligado, sim, aos estímulos que essa criança tem na infância. Saiu recentemente, não tão recentemente, há uns 4, 5 anos, uma pesquisa feita em Londres. Eles pegaram grupos de crianças nessa faixa etária de educação infantil. E aí mostrou, gente, acreditem, tá? Mostrou que as nossas crianças estão com 2 anos a menos de capacidade, ou seja, que o biológico não está acompanhando a maturidade. Nós estamos fazendo com que as nossas crianças sejam mais infantilizadas, é isso que eu quero chegar com vocês, mais infantilizadas do que antigamente. Não por informação, ao contrário, gente. Eu tô dando aula remota, outro dia eu não sabia mexer em alguma coisa, o aluno me explica. Não, professor, aperta aqui, aperta lá, faz desse jeito. Aí você fala, ele sabe muito. Sabe, informação, mas não de maturidade. Gente, peguem um adolescente. Eu comecei a dar aula com 14 anos. Fui auxiliar de classe, tá? Se hoje, e aí às vezes, quanto coordenadora,
Agora, na pandemia, eu não faço muito isso. Mas quando eu estava na coordenação presencial, às vezes aqueles alunos de 8º ano, de 9º ano, que aprontavam tudo dentro da escola. E aí eu ia lá e dava-lhe aquela bronca, porque eles aprontaram no pátio, aprontaram com o professor. E aí eu falava assim pra eles, gente, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aí eu comecei a parar porque eles olhavam pra mim com aquela cara, dizendo, tá. Ou seja, eles têm 14 anos, gente, mas eles... E aí nessa pesquisa mostra, eles têm maturidade de 12. Uma criança de 12 tá com maturidade de 10. Maturidade. E por que que elas estão falando, né? Perceba, uma criança de 14 anos são imaturos. Por que que eles são imaturos? Porque nós, professores, educadores, família, vou colocar todo mundo no mesmo pacote, estamos fazendo as coisas pelas crianças. As crianças não estão tendo autonomia. E quando a gente fala de neurodesenvolvimento infantil, eu preciso dar autonomia para essa criança. Às vezes eu recebo, principalmente nessa época de pandemia, muitos pais. Nossa, meu filho não está alfabetizado ainda, meu filho não está falando. E aí eu pergunto, ele não está falando? Tá, você conversa com ele? Eu não tenho tempo. Então, aí fica difícil, né, gente? Então você conta história pro seu filho? Não dá tempo de contar história. Gente, fica difícil a gente querer que essa criança aprenda do nada. Professores, pais, eu falo toda hora isso. Ninguém aprende do nada. Ninguém tira nada da cartola. A gente precisa dar os caminhos para essa criança. É como eu chego no Fundo 2 e falo para o aluno de Fundo 2, que eu já escutei, gente, N professores, quanto coordenadora, falando assim para mim, e o quanto eu dou aula também, né, porque eu sou professora, falando assim, é um absurdo, essas crianças do 6º ano não sabem fazer um resumo. Alguém parou, tô dando exemplo de escola, alguém parou para explicar para essa criança como se faz um resumo? Não. Alguém parou para cantar com uma criança de educação infantil e ensinar rima? O que eu posso ensinar de rima para essa criança? Qualquer música. Seja tirei o pau no gato e a criança bate palmas. Você pedir para a criança, ajuda. A criança, gente, ela aprende pela interação. Ela aprende pela comunicação. Quando eu estou, e eu falo desse neurodesenvolvimento, a primeira parte que a gente vai desenvolvendo no cérebro é a parte motora. As nossas crianças estão com a motricidade totalmente comprometida pelo uso excessivo do celular. Aí eu escuto, outro dia eu escutei uma mãe falando assim pra mim, eu não sei mais o que eu faço, se eu tiro o celular dele, ele chora, ele grita, esperneia. E eu falo, bom, quantos anos ele tem? 3. De quem é a culpa? É da criança? Não é da família que deu o celular, porque é muito mais fácil eu dar o celular e essa criança para quieta, gente, porque uma criança de 3 anos não para quieta. E que bom que ela não para quieta, porque ela tem que correr, ela tem que pular, ela tem que cair, ela tem que ralar o joelho. Ela tem que ser isso, porque isso vai construir, gente, defesa, vai construir criatividade, vai construir socialização, vai construir interação, inclusive vai construir segurança. Se eu cair, lógico, gente, você não vai ver a criança subindo, escalando, você vai deixar a criança cair, não é isso, tá? Não é deixar a criança cair. Mas se ela cair e ralar o cotovelo, ela não vai morrer. As pessoas falam que eu sou muito... mas ela não vai morrer. Você vai lá, passa aquela coisa que a mãe fala, olha, a mamãe vai dar um beijinho, vai passar, não tá doendo. Mentira, gente, tá doendo. Então, nós temos que falar para as crianças a verdade. Tá doendo sim. Eu entendo, você caiu, você ralou o joelho, tá doendo. Mas você sabe, quando eu era criança, aconteceu a mesma coisa. Você tá vendo esse risquinho aqui, ó? Foi uma marquinha que a mamãe caiu também de bicicleta. Só que aí o que vai acontecer? Essa criança começa a criar resistência. O cérebro dela começa a registrar pontos importantes e memórias e vai falar, bom, eu não posso ir desse jeito porque eu vou cair e me machucar.
tá? Então, algumas pessoas estão colocando aqui, né? As mães acham um absurdo quando as crianças caem na escola. Lógico, gente, quando um pai, né, Luana, coloca seu filho na escola, ele quer a segurança do seu filho. Então, se você perceber, eu sempre falo isso para as minhas professoras de educação infantil. Se você percebe que a criança, gente, eles adoram fazer isso, principalmente maternal, subir pelo escorregador do lado contrário, é óbvio que você, quanto professor, não vai deixar. Você simplesmente vai tirar antes que ele caia e arrebente a cabeça, tá? Mas, se ele caiu, se ele se machucou, se ele furou o dedinho com um lápis, faz parte do contexto. Temos que parar de acreditar que as nossas crianças não podem ser frustradas, que as nossas crianças não podem ter vivências. E através das vivências, eu vou construindo memórias no cérebro. Eu vou construindo aspectos funcionais. Só que a gente pode construir, aí onde eu quero chegar, gente, a gente pode construir memórias, mas memórias positivas. E nós temos que construir memórias positivas. Eu acredito que talvez a maioria saiba que eu sou autora das apostilas socioemocionais do supercérebro, né? Estou terminando de construir da educação infantil ao ensino médio. Então, eu tenho estudado muito, tenho me debruçado em cima disso, de como a questão emocional, e aí vou chegar de novo ao nosso cérebro, como a questão emocional faz com que a gente aprenda. Eu aprendo pela emoção. Se a minha emoção for negativa, eu vou fixar aquilo como negativo. Se a minha memória, se a minha experiência for positiva, eu vou fixar aquilo pelo aspecto positivo. Então, gente, voltando no neurodesenvolvimento da criança de educação infantil de 0 até 6 anos, e aí depois a gente pode até ampliar mais um pouquinho, eu tenho que construir memórias positivas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai liberar substâncias como a dopamina, serotonina, aquela substância que nos dá prazer por algo. Então, quando a criança, ela experimenta colocar a mão na tinta, gente, pensem, que delícia que é a criança colocar a mão na tinta e não apenas um dedinho. Às vezes eu escuto algumas escolas, olha, só pode, vai ficar gravada a live, vai, gente, o pessoal tá perguntando, tá? Quem entrou agora, vai ficar gravada. Então, criança só tem que ficar com o dedinho. Gente, criança tem que ser criança, tem que colocar o pé no chão, tem que vivenciar, tem que experimentar, tem que saborear. Aí ele não gosta, você deu, você fez, você... E aí, gente, quando eu vou entrar na questão da emoção, se o nosso cérebro, ele aprende logo de bebê, tá? Já começa lá, pela comunicação, pela interação com o outro, pelo processo de imitação. Criança aprende através da imitação. O nosso sistema nervoso, ele é composto de áreas importantes para a emoção. Quando eu imito, né, a mãe, o pai, ou aquela coisa, olha lá como o cachorrinho faz, uau, repete comigo. Gente, a criança está imitando você, ela está se comunicando. Percebam isso? Então, quanto na educação infantil, e eu, gente, às vezes eu fico até categórica, eu falo tanto para os meus professores, gente, eu escuto essas crianças cantando pouco, ouvindo poucas histórias, e eu preciso disso, porque isso é comprovado cientificamente, que quando a criança brinca, quando a criança ouve histórias, quando a criança canta, ela vai desenvolver memórias que nenhum outro momento vai conseguir da vida dela. Percebam que quando o nosso cérebro vai envelhecendo, e vamos imaginar uma pessoa com mal de Alzheimer, o cérebro dela vai envelhecendo, áreas vão sendo atrofiadas. Então, se vocês pegarem algumas áreas cerebrais, vocês vão perceber imagens, vocês vão perceber que parece que é uma folha murcha, quem tá com mal de Alzheimer, né? Vai murchando, vai envelhecendo, vai secando. Que esse idoso perde a memória da primeira infância,
tá? Por quê? Porque é ali que ela vai se consolidar. E para se consolidar memória, gente, essa criança, esse bebê, né? Voltou? Tô vendo algumas perguntas aqui, eu já vou começar a responder. Que a gente fala assim, o cérebro, gente, ele precisa de repouso. E não é porque ele precisa assim, ai, meu cérebro precisa descansar. Gente, não. Quando nós dormimos, quando o bebê dorme, é quando o cérebro mais trabalha. É ali, gente, nós memorizamos e consolidamos memória dormindo. Só que só vai ser consolidado memória se aquilo for significativo para mim. Se não for significativo, eu não vou consolidar memórias. Então, quando a gente coloca um bebê para dormir, uma criança pequena para dormir, nós temos que perceber que ela precisa sim de um ambiente acolhedor, ela precisa de escuro. Gente, à noite ela foi feita lá na nossa pré-história para dormir. O nosso cérebro não pode estar o tempo todo no sinal de alerta. Por isso que eu falo, gente, que o uso da tecnologia, ele é prejudicial, tanto para as crianças pequenas quanto para a gente. Dormir com o celular do lado é extremamente prejudicial, porque a gente vai escutar barulhinhos, tá? Nós vamos escutar, o nosso cérebro vai estar sempre em alerta. Atenção, alguém está me dando mensagem. Luz acesa, é dia? Não significa noite. Então, a gente precisa parar de usar a tecnologia, né? Nós adultos, na verdade, nós devemos parar por volta de 1h30 antes do sono, tá? E não poderemos estar do lado e dormir no escuro. Então, quando a gente fala desse bebê, dessa criança pequena, ela tem que dormir, ela precisa descansar, ela precisa consolidar memórias. E aí eu vou precisar estimular. Quando, por exemplo, por isso que a gente tem que conhecer o neurodesenvolvimento infantil. Quando eu tenho, logo que o bebê nasce, alguns reflexos, reflexo de busca, aquele reflexo que a gente passa, vocês já viram, você põe a mão da apreensão palmar, você coloca o dedinho e o bebê faz isso. Isso é um reflexo. E todos os reflexos, gente, do bebê, ele tem um tempo para desaparecer. Por isso que a gente precisa estudar o cérebro. Porque se alguns reflexos permanecem nessa criança, tem algo errado no desenvolvimento infantil dela, tá? Vou responder algumas perguntas e aí a gente já volta, tá bom? Coloquem no ponto de interrogação a Fabrícia. Só a partir dos 6 anos a criança deve ter acesso à tecnologia? Olha, Fabrícia, na minha opinião, sim. Eu acho que a criança, antes dos 6 anos, na verdade, gente, uma criança com celular não deveria ter antes dos 12, 13 anos, tá? Minha opinião. Minhas 2 filhas não tiveram celular antes dos 12 anos. Eu tenho uma de 13, então, ou seja, ela só ganhou celular no ano passado. Eu não tô falando de 10 anos atrás que ninguém tinha celular. Todo mundo tinha celular. Todos os amigos dela tinham celular. Menos ela não tinha celular. E ela sentia falta disso? Às vezes ela comentava, mãe, todo mundo tem celular. E eu falo, se você precisar de uma pesquisa, tá aqui o computador. Se você precisar de alguma coisa, usa o meu. Mas eu não dei um pra ela. Lógico que depois, aos 12 anos, aí a criança já tem um pouco mais de maturidade, mas tem que estar controlado. Então, assim, não acho que uma criança, né, antes dos 12 anos tem que ter celular. Não acho. Ela não sabe, gente, uma criança não sabe discernir o tempo que ela fica. Se vocês, vamos pensar nessa época de pandemia, tá? Nós nunca tivemos tanto frente ao smartphone, ao computador. Tudo isso, gente, está causando uma mudança cerebral. Em alguns momentos positiva. Por quê? Porque eu estou produzindo neurogênese e eu estou aprendendo, isso é muito positivo. Eu não sabia mexer com aquela tecnologia, eu paro, assisto o tutorial, anoto, e aí eu tô fazendo com que? Neurogênese, sinapses, porém, um equilíbrio. Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai liberar dopamina, com aquela sensação do prazer. Se vocês saírem de casa sem o celular, vocês voltam, tá?
Vamos colocar, por exemplo, o exemplo da máscara. No começo, olha como o nosso cérebro... Por isso, gente, que criança tem que ser estimulada, tem que cantar, tem que brincar, para que ela tenha isso aqui... Opa, meu cérebro estava ao contrário. Para que ela tenha isso aqui bem desenvolvido e estruturado para aprendizagem. Porque onde vai acontecer, né, todo o problema? Onde acontecem os problemas? Quando essa criança ingressa na escola. E aí os pais vêm com aquela cara de ponto de interrogação, falando assim, nossa, mas o meu filho, ele é ótimo no videogame, como assim ele não aprende matemática? A culpa é da professora. Não, não é isso. A gente tem funções executivas. Quem nunca ouviu falar de funções executivas? Gente, as funções executivas, elas acontecem nessa área do cérebro, aqui, ó, parte frontal. E ela vai começar a ser desenvolvida na educação infantil. E quem já assistiu minha live sabe a resposta, tá? E o nosso cérebro vai estar totalmente formado em qual idade? Quem assistiu minhas lives já sabe. Vai estar totalmente formado por volta dos 25 anos. Percebam, gente, olha isso. Então, a criança precisa de estímulos para que ela desenvolva áreas cerebrais, inclusive pré-requisitos para alfabetização. Às vezes a criança não é alfabetizada, não é porque ela tem algum problema, é porque ela não teve estímulo. E estímulos táteis, tá? Deixa eu ver aqui que tem muito mais pergunta. Qual a melhor idade para que se possa se ter as redes sociais? Olha, Jéssica, eu acho que assim, acesso às redes, se vocês forem olhar, o Facebook, Instagram, tem uma idade limite para a criança abrir. É que a gente nunca acaba lendo, né, as regras. Então, a criança, ela abre o Facebook e ela mente a idade, porque o Facebook não vai aceitar a idade que ela tem. Percebam, gente, quantas vezes a criança tem 10 anos e mostra que ela tá fazendo 18, que ela tá fazendo 20 no dia do aniversário dela. E não é verdade, porque ela mentiu a idade para poder ter uma conta. Então, de verdade, gente, rede social a partir dos 13 anos, com cuidado, com olhar. Antes disso, nossas crianças não estão preparadas. Se elas estão em formação e eu aprendo com o outro, o que eu vou aprender na rede social? Vocês já pararam para pensar o que o seu filho está assistindo? Eu controlo tudo. Desculpa, gente, me desculpa. Eu duvido que vocês controlem tudo. Duvido que os pais conseguem controlar 24 horas o que seu filho está vendo nas redes sociais. As crianças têm acesso a tudo. Tudo é muito rápido. Se clica num link, ele abre milhões de links. E de um link vai vindo para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. O que os amigos dos seus filhos estão mandando no WhatsApp? O que ele tem uma velocidade imensa? Ele demora pelo menos uns 50 minutos para amarrar um tênis. Mas ele demora 5 segundos para apagar o que o amigo colocou no WhatsApp. Então, precisamos sim ter um olhar. E essas nossas crianças precisam sim, gente, brincar, ter interação, comunicação. Posso cantar uma música, colocar no YouTube e cantar com o meu filho a música? Lógico, deve. Com certeza. Tá? Então a gente vem... vocês estão falando que não consegue controlar. Que bom, gente, porque se alguém me disser que controla tudo o que o filho faz dentro do celular, me traz a resposta, porque de verdade eu não sei. Inclusive, gente, no meu livro Educação 5.0, eu trago uma tabela onde eu coloco quanto tempo a criança pode ficar exposta a tecnologia. Tecnologia, gente, que eu digo, é televisão, é o celular. Então, assim, posso deixar meu filho assistir um desenho? Lógico que pode, não é? Você vai tirar tudo. Pode, ele pode assistir um desenho, só que você vai controlar. Assistiu o desenho? Opa, desligou. Nossa, e aí faz perguntas para essa criança. Gente, por mais atarefados que nós estamos, de quem é o filho? É nosso. Faça perguntas para o seu filho. Nossa, você está assistindo o desenho do quê? Me conta. Que você sente do lado dele 2 segundos e faz a pergunta: como chama esse ursinho? Você está estimulando isso.
Se vocês puderem, gente, tem mais perguntas aqui. A live tá quase acabando. Deixa eu ver aqui. Crianças no integral na escola, é importante descansar após o almoço? Quem me perguntou, acho que é a Suelen. Sim, dependendo da idade, se forem crianças bem pequenas, concordo que essas crianças têm que descansar. A partir do momento que elas vão crescendo e vão se tornando maiores, elas mesmas pedem para não querer mais esse descanso. Só que assim, o descanso, gente, após o almoço, até para nós era necessário, tá? Mesmo que eu não durma, mas o descanso. Por quê? Porque quando eu faço a digestão, o que acontece com o nosso cérebro? Gente, o nosso cérebro ele é irrigado o tempo todo, tá? Só que enquanto eu faço a digestão, vocês já ouviram falar, gente, que o nosso sistema, o intestino, é o nosso segundo cérebro? Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Então, assim, por que quando a gente come, abate aquele sono? Por quê? Porque o cérebro, ele vai mandar informações para o sistema digestório e vai falar assim, toda a energia que está concentrada aqui vai ser concentrada por o processo de digestão. Então, quando a criança come, quando a gente come, a gente tem, principalmente quando a gente come alimentos mais pesados, uma macarronada, uma feijoada, a gente vai ter Por que todo mundo tem sonolência após o almoço? Por conta desse processo de digestão. Então, Suelen, respondendo a sua pergunta, é importante haver esse momento de descanso? Gente, crianças do período integral, elas têm É ótimo, tá? Porque a escola integral veio para poder substituir essa mãe que trabalhava, e aí eu não confio em ter alguém dentro da minha casa cuidando do meu filho. Então eu coloco ele dentro do integral, e no integral ele vai ter estímulos para isso. Só que dentro de casa, essa criança ela vai ter alguns momentos que ela vai falar assim, agora eu vou sentar um pouquinho no meu sofá, na minha caminha, eu vou deitar um minutinho, mesmo que a criança não durma, eu vou brincar com o meu cachorrinho. Então, esses momentos livres são muito importantes também para a formação do neurodesenvolvimento, tá? Vocês estão colocando que vocês são uma delas, né? Que é essa sonolência. Vamos ver, gente, tem mais perguntas aqui. Por que meu filho chora tanto, tem 9 anos, e tudo que o contraria, ele chora e tem excessos de raiva? Olha, Nilza, eu não consigo te dizer exatamente o que acontece, mas uma criança de 9 anos, vou falar a minha opinião de fora, tá? Sem analisar a criança, sem analisar o seu contexto familiar, mas uma criança de 9 anos, gente, que tem ataques de birra, que chora, tem algo errado nesse contexto. Ou no contexto familiar. Por isso, gente, que nessa educação, a Regina falou limites, né? Tem algo errado aí nesse contexto familiar. Então, o que está acontecendo? Porque hoje, falta de limite também é muitas vezes diagnosticado. Ele tem um transtorno TOD, né? Transtorno obsessor compulsivo. Né? Será, gente? Ou é porque, de novo, eu estou deixando de estimular a minha criança com aspectos, gente, freio inibitório. Nosso cérebro, ele forma o freio inibitório na nossa primeira infância. O que é o freio inibitório? Eu tô aqui conversando com vocês e tô, por exemplo, morrendo de sede. O que eu vou fazer? Eu vou controlar e falar, gente, espera um pouquinho que eu vou beber água? Não. Eu vou controlar isso e continuo mantendo o foco para o nosso aprendizado. Então, quando as crianças aprendem a esperar, gente, isso é desenvolvido no cérebro. Quando as crianças aprendem a esperar, a ter paciência, gente, isso é treinável. Eu tenho que treinar a minha criança a esperar. Eu comentei na live da semana passada com vocês sobre aquele teste do marshmallow que rodou nas redes sociais muito, que você colocava algo na frente da criança e falava assim, olha, não peguem, mamãe vai até o banheiro e depois você espera para comer. Percebam, gente, que crianças menores, por isso daí, gente, vem do teste do marshmallow, feito em 1970 por neurocientistas. O que era esse teste de marshmallow? Quem não assistiu, gente, joga nas redes sociais, assiste. Eu colocava o marshmallow na frente das crianças, só que eu vou pedir para vocês olharem
verem o vídeo com o olhar que eu tô dizendo, tá? Colocava o marshmallow na frente da criança e a criança tinha que esperar. Se ela esperasse, ela ganhava 2. Percebam que crianças maiores buscavam estratégias para não comer o marshmallow. Que tipo de estratégia? Olhava para cima, cheirava e punha, tentava desviar o olhar. O que eu faço com isso? Eu mostro que eu estou trabalhando meu freio inibitório, eu vou trabalhar esse autocontrole. A gente tem que treinar isso no cérebro da criança, autocontrole. Então, quando uma criança de 2 anos faz birra porque quer um brinquedo, isso é normal. Mas a gente tem que fazer as intervenções corretamente. Porque se ela fez a birra aos 2 anos porque quer um brinquedo, e você brigou, bateu, e de repente comprou o brinquedo para ela, acabou a sua autoridade. Acabou a sua autoridade. Porque eu fiz, eu ganhei. Da próxima vez eu vou fazer e vou ganhar. O nosso cérebro, ele vai treinando isso, gente, inconscientemente para o sistema de recompensa. Isso é um fator da neurociência, sistema de recompensa. O nosso cérebro age pelo sistema de recompensa. Qualquer sistema de recompensa. Seja um sistema de recompensa material, seja físico, seja para mim. Então hoje eu vou estudar neurociência para mim. Isso é sistema de recompensa. Então, cuidado quando escolas, professores, famílias fazem tudo o que o bebê quer. Só que, gente, as necessidades desse bebê têm que ser atendidas. Pergunto, deixar o bebê chorando no berço vai deixá-lo mimado? Não. Vai deixá-lo de uma forma acolhedora? Vou deixá-lo sem segurança? Gente, se a criança chora, tem 2 tipos de choro. Aquele choro que você sabe que ela faz porque ela quer alguma coisa. Agora, se ela está chorando, gente, pega essa criança no colo. Porque um bebê precisa de segurança. Então, largar um bebê chorando, né? Acho que eu falei errado, eu falei ao contrário. Largar um bebê chorando no berço, dizendo, eu não vou pegá-lo porque ele vai ficar mimado, largo ele chorando, ele vai criar no cérebro dele a sensação de abandono. E um bebê, gente, ele tá criando, ele precisa de segurança. Então, acolha essa criança. De repente, se você não pegar essa criança no colo, mas você mostra que você tá ali do lado, põe a mão, segura esse bebê. Quantas vezes minha filha chorava à noite e eu não tirava ela do berço, porque ela queria ir pra minha cama. O que eu fazia? Eu ia pro quarto dela e eu segurava a mão. Eu estou aqui com você. Lógico que a hora que ela tinha o sono mais pesado, saía. Mas eu tenho que transmitir segurança para minha criança. Então, largar essa criança chorando porque ela vai ficar mimada, peguem, converse, esteja do lado e depois você acordou chorando, atende. Nós temos que atender as necessidades desse bebê. Eu já falei isso para vocês em uma live. Eu não sei se algumas pessoas ainda que não me conhecem, tá? Depois, se vocês quiserem, entra lá no meu Instagram, que é renataaguilar.educadora. Então, lá tem cursos acontecendo. Volto de novo, gente. Eu vou dar um curso no CIESP de alfabetização e consciência fonológica. Incrível, vocês vão ganhar apostila. Vou falar sobre a diferença de consciência fonológica, consciência fonêmica, a que idade a gente vai poder entrar no processo de alfabetização. Então, percebam, gente, que essa criança, ela precisa ter as necessidades dela atendida. Ela precisa se sentir segura, porque ao momento que ela se sente segura, ela vai ter segurança no futuro, nessa questão de adolescência. Eu sou segura, tá? Deixa eu responder só mais uma pergunta e vou falar sobre esse artigo dessas crianças que são abandonadas. Deixa eu ver aqui. E para trabalharmos com crianças de 8 anos, funções executivas. Aí a questão das funções executivas, gente, eu acho que assim, aí é outra live. Porque tem
muita coisa para a gente poder trabalhar das funções executivas. Elas precisam ser treinadas sim, né? Controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória, foco atencional, tá? Então a gente precisa trabalhar isso. Então depois eu me coloco à disposição. Pode entrar lá no meu Instagram e aí eu explico mais coisas pra vocês, tá? Gente, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Alice, meu bebê acorda e nunca chora. Ele fica sentadinho no berço esperando alguém ir até ele. Ô, judiação, Alice, corre pra esse bebê. Não deixa ele muito tempo ali sozinho, tá? Corre, conversa com ele e fala: que lindo, você acordou, que gostoso, seu soninho foi saudável, mamãe ficou com saudade enquanto você estava dormindo, olha que gostoso, você tá cansadinha, descansadinho, relaxadinho, corre, né, vai lá e elogia esse fato. E aí eu vou contar pra vocês, gente, nossa, vai fechar a live, sobre o artigo da Romênia, depois vocês correm lá pra poder assistir, tá? Pesquisar sobre isso. Essas crianças, o Henrique é um príncipe, é o Henrique, um fofo. Então, assim, essas crianças da Romênia, foi feita uma pesquisa, foi verdadeiro isso, tá, gente? Algumas crianças da Romênia que ficavam em abrigos, elas eram apenas cuidadas, eu vou resumir muito rápido que vai fechar a live. Elas eram apenas cuidadas quanto aos seus cuidados, ou seja, chora, dou comida, troco a fralda e mais nada. Elas passavam o dia olhando para o teto. E o que mostrou? Que essas crianças tiveram prejuízos comparado com as crianças que foram adotadas. Prejuízos em cálculos, prejuízos cognitivos, prejuízos na memória, prejuízos na atenção. Então, quando a Suelen perguntou a questão das funções executivas, percebam que a gente já começa. Função executiva, a gente já nasce com a função executiva, tá? A gente já nasce. O que a gente tem que fazer é desenvolver habilidades para treinar a função executiva, tá bom? Gente, vai ficar gravado. Sigam o Instagram, eu tô no CIESP, tá? Tem cursos no CIESP, lives maravilhosas aí, ó. Acabei de falar o curso da Divani, do Fernando, do André, gente, quem não conhece o André Novello, ele é incrível, incrível. Façam um curso dele, ele vai falar sobre histórias, alguma coisa assim, tá? É maravilhoso, gente. Tem muito curso bom, muito curso. E eu falo que o que trouxe essa pandemia de coisas boas, essa proximidade com cursos que a gente nunca tinha tanta oportunidade de fazer. Então, façam os cursos, assistam as lives, participem, me coloco à disposição, tá? É renataaguilar.educadora. Obrigada ao CIESP, obrigada a Isabel, Regina pelo convite, Divani que tava aí, vi que a Gabriela também tava. Gente, vou fechar a live para deixar gravada e depois, se vocês quiserem, convido vocês para ir no meu Instagram, que lá, vai no meu Instagram, Natália, tem vários cursos meus, tá acontecendo cursos. Hoje eu tenho uma live no Instagram dando dicas de livros de literatura infantil, tá bom? Gente, vou fechar. Beijos e até a próxima. Obrigada!